Continuando com o nosso módulo de sintaxe, vamos agora para o predicado da oração. O predicado é a parte em que está o verbo, certo? E como nós vimos no módulo anterior, eu posso até ter orações sem sujeito, mas nunca orações sem predicado, justamente por conta do verbo. Para a gente entender as partes que compõem o predicado, os termos, a gente precisa entender a noção de predicação verbal e transitividade verbal. Então vamos lá para o nosso slide. A transitividade e a predicação verbal é justamente a relação entre os verbos e os outros termos da oração, certo? Essa classificação quanto à predicação é justamente aquela classificação que categoriza os verbos em transitivos, intransitivos ou de ligação. Os verbos transitivos podem ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo, gente, esse primeiro tipo aqui, é o verbo que exige um complemento. Ele pede complemento para ter o seu sentido completo. Os verbos intransitivos não necessitam de complemento. Vamos já ver exemplos. E os verbos de ligação, eles servem apenas para ligar o sujeito ao que se diz sobre ele, certo? Vejamos aqui nesse esquema. Então, os verbos transitivos, como eu já falei para vocês, pedem complemento. Pedem complemento e eles se dividem em três tipos. Quando ele exige um complemento sem preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto ou VTD, a sigla. E esse complemento vai ser chamado de objeto, é um objeto afetado pela ação verbal. Quando ele não tem preposição, ele é chamado de objeto direto, OD. O verbo transitivo indireto, também chamado de VTI, que é a sigla, ele exige um complemento com preposição, tá, gente? Com preposição. Com preposição. Esse complemento com preposição é chamado de OI. E o verbo transitivo direto e indireto, ele vai trazer na frase os dois tipos de complemento, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Esse tipo de verbo também é chamado de bitransitivo. Bitransitivo. Ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo não exige nenhum tipo de complemento. Ele em si já tem o seu sentido completo. E o verbo de ligação é um verbo que não vai indicar ação, é um verbo meio que vazio de significado e vai expressar geralmente estado, certo? É um verbo que vai ser chamado de ligação porque liga o sujeito às características que são apresentadas sobre esse sujeito. Esse termo que vai indicar essa característica do sujeito é chamado de predicativo do sujeito, a gente vai ver melhor mais na frente, certo? Esses verbos aqui, transitivos e intransitivos, eles são chamados de verbos nocionais. Alguns chamam também de verbos significativos, porque ao contrário dos verbos de ligação, que são vazios de significado, esses aqui já trazem significado. O verbo de ligação é também chamado de verbo relacional, porque ele apenas liga, ele apenas relaciona, certo? Então, verbos nocionais, verbos significativos são os transitivos e os intransitivos, e os verbos relacionais são os verbos de ligação. Os verbos de ligação, eles são os verbos ser, estar, parecer, continuar, ficar, estar, né? Eu já falei do estar, permanecer, continuar e outros que também podem funcionar como verbo de ligação se eles estiverem apresentando a ideia de estado, a ideia de parecer algo, de ser algo, ok? Continuando. Ele acredita em qualquer coisa. Olha só, o verbo é acredita. Acredita. E veja, quem acredita
acredita em algo. E esse em é uma preposição. Quem é que acredita em qualquer coisa? Ele. Ele é o sujeito. Todo o restante dessa oração é o predicado. Aqui eu tenho o meu verbo. E esse termo aqui, em qualquer coisa, está completando o sentido do verbo acreditar. Quem acredita, acredita em. Ele acredita em quê? Em qualquer coisa. Esse termo é chamado de objeto e como é um termo preposicionado, ele vai ser chamado de objeto indireto, tá? Vou anotar aqui no cantinho. O que é um complemento verbal? Quais são os complementos verbais que existem? Os complementos verbais são dois: o objeto direto e o objeto indireto, certo? Então, esse termo aqui completa o sentido de um verbo com uma preposição. Esse verbo pede um complemento com preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Um verbo transitivo indireto. Ou VTI. Na próxima frase. Minha amiga necessita de apoio. O verbo é necessita. Quem necessita, necessita de. Ou seja, esse verbo pede um complemento com preposição. Minha amiga é o sujeito. Necessita é o verbo. E esse termo aqui, de apoio, é o complemento de necessita, um complemento preposicionado. Se esse verbo pede um complemento, ele é verbo transitivo. Se o complemento é preposicionado, ele é verbo transitivo indireto. Portanto, esse termo aqui é um objeto indireto. O avião decolou. O verbo é decolou. Decolou. Então, gente, o que decola simplesmente decola. Não há um objeto afetado pelo verbo decolar, certo? O avião simplesmente decolou. Por isso, ele é um verbo intransitivo. Enviamos os convites aos familiares. O verbo é enviamos. Enviamos. O sujeito está oculto, não é? Nós, sujeito oculto. Eu sei pela desinência de número e pessoa. E quem envia, no caso aqui, nós enviamos algo, os convites, a alguém, aos familiares. E nesse termo, aos familiares, eu tenho a presença da preposição. Portanto, eu tenho aqui um verbo completado por dois termos. Um sem preposição, que vai ser o objeto direto, os convites, e o outro com preposição, que vai ser o objeto indireto. Esse verbo, portanto, é transitivo, porque pede complementos, direto e indireto, VTDI, porque ele pede dois complementos, ok? Continuando. Observe bem o que eu vou dizer aqui para você. Coloca aqui para mim, por favor. Gente, a transitividade do verbo vai depender do contexto da frase, certo? Nós costumamos dizer que a semântica prevalece sobre a sintaxe, ou seja, o sentido que aquele verbo apresenta naquela frase vai determinar a sua função sintática, vai determinar se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo transitivo direto ou indireto, e por aí vai, ok? Então, vamos exemplificar os que eu acabei de falar com essas frases aqui. Vamos lá. A canoa virou. O verbo é virar, né? O verbo virou aqui, flexionado na terceira pessoa. O verbo virou. O menino virou
o copo de suco. Minha avó virou uma fera. Nessa primeira frase, a canoa virou, a canoa é o sujeito, virou é o verbo, a canoa simplesmente virou. Não há aqui uma ação recaindo sobre um objeto, ela simplesmente virou. Não precisa de complemento aqui, gente. Então, aqui o verbo é intransitivo. Intransitivo, porque não há um complemento, ele não precisa de complemento nessa frase. O menino virou o copo de suco. Aqui eu já tenho um objeto que foi afetado pela ação de virar. O menino virou o copo de suco. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo e como esse complemento não tem preposição, ele é um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Transitivo direto. E aqui, minha avó virou uma fera. Veja que eu poderia muito bem dizer minha avó é uma fera, minha avó está uma fera, minha avó parece uma fera, minha avó fica uma fera, minha avó continua uma fera. E essa é uma característica dos verbos de ligação. Esse verbo está servindo para ligar o sujeito, minha avó, sujeito. Aqui faltou indicar, o sujeito é o menino. Eu ligo minha avó ao que se diz sobre ela, ou seja, uma fera. Aqui é um estado em que a minha avó se encontra, certo? Minha avó virou uma fera, ela se transformou numa fera. Estado. Esse termo é chamado de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que vai expressar estado, característica sobre o sujeito. Coloca aqui para mim, por favor. Eu posso dizer da seguinte forma: a Sandy tem os predicativos necessários para ocupar este cargo. Ou seja, ela tem as características necessárias para ocupar esse cargo. Então, quando eu falo do predicativo do sujeito, é justamente um termo que vai estar lá no predicado, que vai indicar estado ou característica do sujeito, ok? Pode voltar, por favor. Então, aqui, meus queridos, minha avó é o sujeito e uma fera é um termo que está lá no predicado, indicando estado ou característica, certo? Então, nesse caso, na frase 7, nós temos um verbo de ligação. Então, veja que o contexto frasal, o contexto da frase, de acordo com a sua mudança, a transitividade do verbo também mudou. Na frase 5, nós temos um verbo intransitivo. Na frase 6, nós temos um verbo transitivo direto. E na frase 7, nós temos um verbo de ligação. O mesmo verbo, mas com a mudança no contexto, sofreu mudança também na sua transitividade, ok? Continuando. Naquela época, eu era adolescente. Veja, aqui eu tenho o verbo já destacado, o sujeito, eu, e eu tenho um termo aqui, adolescente, que diz algo sobre quem? Sobre mim, o sujeito. Esse adolescente, esse termo adolescente é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E ele está sendo ligado ao sujeito pelo verbo ser. Então, aqui o verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Já na frase 9, eu tenho o seguinte: no princípio era o verbo.
uma frase que é lá do Evangelho de João. E aqui eu tenho o verbo ser novamente, olha. E quem é que era no princípio? O verbo. O verbo é o sujeito. E esse verbo aqui, ele está significando existir. No princípio existia o verbo. No princípio havia o verbo. Certo? Por isso, no princípio o verbo existia. No princípio existia o verbo. Nesse caso aqui nós temos um verbo não de ligação, mas um verbo intransitivo. Porque ele está agora em outro contexto. Ele não está ligando como aqui em eu era adolescente, o sujeito ao que eu digo sobre ele, certo? Ele está aqui no sentido de existir, no princípio era o verbo. O filho fica feliz com a presença do pai. Quem é que fica? O filho. Então, o filho é o sujeito. E aqui eu tenho feliz, que é um termo que expressa um estado do sujeito e está sendo ligado a esse sujeito pelo verbo ficar. O verbo ficar, portanto, é um verbo de ligação e feliz é o predicativo do sujeito. Portanto, aqui na frase 10, verbo de ligação. Já na frase 11, você deve ficar aqui até amanhã. O verbo, a locução verbal deve ficar. Quem deve ficar? Você. E eu tenho aqui um termo, um advérbio, né? Ficar aqui é um adjunto adverbial de lugar. E quando o verbo de ligação estiver sendo usado com o adjunto adverbial, ele vai funcionar como verbo intransitivo. Veja que aqui não é um estado ou característica do sujeito. Veja, olha, o filho, feliz. Feliz se refere ao filho. Adolescente, eu. Adolescente se refere a mim, o sujeito, na frase 8. Mas a palavra aqui não se refere ao sujeito. Se refere mais ao fato de ficar, de permanecer ali naquele lugar. Portanto, na frase 11, o verbo é um verbo intransitivo. Intransitivo. Então, veja novamente que a mudança no contexto da frase causou a mudança na transitividade do verbo. E para que fique bem claro, a gente vai continuar vendo exemplos aqui. É fundamental que você aprenda a diferenciar, ok? Eu estou sempre satisfeito. Quem é que está? Eu. Eu sou o sujeito. E veja que satisfeito é uma palavra que expressa o meu estado. Ela se liga a mim, né? Se liga ao sujeito. E quem é que faz essa ligação? O verbo de ligação. Então, estou aqui nessa frase, o verbo estar funciona como verbo de ligação. Já na frase 13, nós temos novamente aí uma frase bíblica que diz assim: eu estarei sempre com vocês. Olha, eu estarei sempre com vocês. Esse aqui, sempre, é um adjunto adverbial, certo? E aqui ele não está expressando uma característica sobre o sujeito. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Então veja, quando o verbo de ligação estiver junto com o adjunto adverbial, ele funcionará como verbo intransitivo. As pessoas continuam apáticas. Quem continua apática? As pessoas, sujeito. E a palavra apáticas, ela se liga diretamente a esse sujeito. E quem é que faz essa ligação? O verbo. Portanto, verbo de ligação. Já na frase 15, as pessoas continuam em frente à sacada. Sujeito, aqui eu tenho continuam, o verbo,
Só que em frente à sacada é um adjunto adverbial de lugar. Não se liga a pessoas. Veja que aqui apáticas, a palavra apáticas na frase 14 se liga a pessoas, mas em frente à sacada não se liga a pessoas. Se liga ao verbo, certo? Continuar em frente à sacada. Portanto, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Ele parece bem esforçado. Sujeito. E bem esforçado, olha, esforçado é um predicativo do sujeito. Só apagar aqui. É um predicativo do sujeito, se refere a ele, não é? Bem esforçado, e se liga ao sujeito através de um verbo de ligação. Já aqui na frase 17 parece que vai chover. Olha, o verbo parecer não está ligando o sujeito a algo que se diz sobre ele, tá? Então, aqui ele é um verbo intransitivo. Será que deu para você entender a diferença? Desculpa, verbo intransitivo. Será que deu para você perceber a diferença entre o verbo intransitivo e o verbo de ligação? O verbo de ligação vai ligar o sujeito ao que eu digo sobre ele lá no predicado, ok? Então, aprenda a diferenciar. Eu vivo bem, vivo, verbo intransitivo. Estamos vivendo o momento. Opa, aqui eu já tenho um complemento. Estou vivendo o quê? O momento. Então, aqui eu tenho um objeto direto e esse verbo é um verbo transitivo direto, essa locução verbal. Estamos vivendo. Que mulher complicada, ela vive de má vontade. Aqui, de má vontade, é um estado dessa mulher. Eu quero dizer que ela está de má vontade, continua de má vontade, parece de má vontade, fica de má vontade. Então, aqui é um predicativo do sujeito e aqui é um verbo de ligação. Então, eu tenho 3 verbos com 3 predicações diferentes, tá? Aqui, ainda vou andar rapidamente. Mielina anda feliz esses dias. Aqui, ainda vou andar rapidamente, eu tenho um verbo intransitivo. Eu vou andar. Eu ando rápido, eu ando, simplesmente ando. Verbo intransitivo. Mas quando eu digo que Melina anda feliz, é o mesmo que eu dizer que ela está feliz, fica feliz, é feliz. Então, nesse caso, andar é verbo de ligação, porque ele tem esse sentido de ser, estar, ficar. E aqui ainda vou andar é o andar de caminhar mesmo, tá? Então, esse andar aqui significa caminhar, enquanto esse aqui significa estar, certo? Melina anda feliz significa que ela está feliz. Melina caminha, desculpa, ainda vou andar rapidamente, ainda vou caminhar rapidamente, ok? O rapaz virou o móvel. Novamente, olha, verbo transitivo direto, semelhante ao exemplo que eu dei anteriormente. O rapaz virou drag queen, verbo de ligação. Beleza? Nesse módulo, nós vimos o que é o predicado e nós entendemos o que é a predicação ou a transitividade verbal, que é a relação que o verbo estabelece com os demais termos da oração. Nós vimos que há os verbos nocionais, que são os verbos transitivos e intransitivos, que são também chamados de verbos significativos, e os verbos relacionais, que são os verbos de ligação, que são, entre aspas, vazios de significado, mas eles servem para ligar o verbo, ligar o sujeito ao que se diz sobre o sujeito, no caso, o predicativo do sujeito, ok? No próximo módulo, nós vamos continuar analisando os termos da oração, vamos continuar analisando o predicado, vamos ver os tipos de predicado, e esse é o EPP Concursos Online. Eu sou a professora Cente Falcão e até o próximo vídeo.